Quem aí se lembra da época em que a televisão tinha atitude, sabe? Quando a música não era só, sei lá, um som de fundo, mas o evento principal. Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história de um canal que, sem exagero, definiu uma geração inteira, a MTV Brasil. Olha só essa frase: o videoclipe não pertence mais à televisão. Agora imagina o peso disso vindo de ninguém menos que o diretor de programação da própria MTV lá em 2006. Isso não foi só uma frase de efeito, sabe? Foi, na verdade, um baita sinal do que estava prestes a acontecer. E aí fica aquela pergunta que não quer calar, né? Como é que um canal que tinha Music Television no nome, a TV da música, simplesmente deixou a música de lado? É exatamente essa história, cheia de reviravoltas, que a gente vai entender agora. Bom, para a gente entender o tamanho do impacto da explosão que foi a MTV, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Precisamos lembrar como era a televisão brasileira antes dela, que era, vamos dizer assim, bem mais previsível. Pensa só no cenário. Antes da MTV, o fim de semana na TV aberta era o quê? Gugu, Faustão, sempre os mesmos artistas de axé, de pop. Era uma programação feita para os adultos e a gente só assistia. Aí do nada chega a MTV e é como se uma bomba cultural tivesse explodido. De repente tinha VJs que falavam a nossa língua, sabe? Que pareciam gente como a gente. Tinha clipes que você simplesmente não ia ver em nenhum outro lugar. Era pela primeira vez uma cultura feita por jovens e para jovens. E essa ideia toda não nasceu aqui, né? Veio lá dos Estados Unidos em 1981 e o primeiro clipe exibido foi, olha que profético, Video Killed the Radio Star. Esse DNA de rebeldia, de inovação, rodou o mundo e, em 1990, finalmente aterrissou aqui no Brasil. A promessa era clara: trazer toda aquela atitude e fazer a nossa própria revolução. E olha, que revolução! Agora a gente entra na que ficou conhecida como a Era de Ouro. Um tempo em que a MTV não só mostrava cultura, ela criou cultura. Ela moldou o que a gente ouvia, o que a gente vestia, sobre o que a gente conversava. A criatividade ali, cara, era um negócio absurdo. Tinha o Disque MTV, que dava pra gente o poder de votar e escolher o que ia passar. Tinha o Rock Go, que provou que músico jogando bola é uma das melhores coisas da TV. Aí veio o humor totalmente sem noção e genial de Hermes e Renato. Depois o Marcos Mion, com os piores clipes, basicamente inventou o formato de React muito antes de existir YouTube. E claro, mais pra frente, o Comédia MTV, que lançou uma geração inteira de comediantes incríveis. Cada programa era um mundo. E é aqui que está o pulo do gato para entender a genialidade da MTV. O canal não queria ser só uma jukebox gigante na TV, não. Eles construíam um ecossistema cultural inteiro. O VMB era o nosso Grammy, o nosso Oscar da música. O Acústico MTV, ressuscitou carreiras de gigantes. E ainda tinha os programas de nicho, que formavam verdadeiras tribos. O lado B para a galera indie, o Fúria Metal para os metaleiros, o Yo MTV Raps para quem era do hip hop. E essa citação aqui de um jornalista da época resume tudo. Virei um adicto do lado B. Quantas vezes eu não larguei os amigos no boteco para estar em casa à meia-noite e tentar pescar algum clipe do My Bloody Valentine. Cara, isso mostra a devoção. Era quase religioso. A programação não era algo que você via de bobeira. Era um compromisso. As pessoas mudavam seus planos para conseguir ver um clipe raro. Hoje, com tudo a um clique de distância, isso parece uma loucura completa. Pois é, mas no meio de toda essa criatividade, de toda essa efervescência cultural, uma outra força começou a falar mais alto. Uma força, vamos ser sinceros, mais poderosa que qualquer banda de rock: a grana. E a gente começou a ver a mudança na própria tela. Aquilo que era um palco para música, para vanguarda, começou a virar um reality show. De repente, o foco saiu dos artistas e foi para as pessoas comuns em situações bizarras. A cara do canal, o propósito dele, estava mudando bem ali, na nossa frente. E os números não mentem. Se liga nisso. Só entre 95 e 2000, lá na MTV americana, a quantidade de clipes na programação caiu mais de 36%. Isso era um sinal claríssimo. A tendência mundial era essa. A música estava aos poucos sendo expulsa da sua própria casa. E era só questão de tempo até essa onda chegar com tudo aqui no Brasil. E aí veio o ponto de virada, talvez o momento decisivo. Em 1999, a ordem lá de cima para a MTV Brasil foi bem direta. Ou vocês começam a dar lucro, ou a gente fecha as portas. Simples assim. Aquele canal que era todo vanguarda, que não seguia regras, de repente só tinha uma regra para seguir, a do mercado. Então, o que foi que matou a MTV que a gente conhecia? A verdade é que não foi uma coisa só.
Foi, como dizem, a tempestade perfeita. Uma combinação fatal de tecnologia, pressão por lucro e, no fim, uma baita crise de identidade. E se a gente tivesse que apontar o principal fator, essa frase de um usuário do Reddit resume bem o sentimento. O que matou de vez a MTV foi a consolidação da internet. É irônico, né? A mesma tecnologia de vídeo que a MTV usou para revolucionar a TV, agora vinha para virar o jogo contra ela. Então vamos analisar essa tempestade parte por parte. Primeiro, o tsunami chamado YouTube. De repente, você podia ver qualquer clipe a qualquer hora. Esperar o Disque MTV passar sua música favorita virou coisa do passado. Segundo, a busca por lucro fez a MTV ficar mais normalzinha, e com isso ela perdeu aquela atitude, aquele diferencial. Terceiro, a mudança de foco para bandas mais adolescentes como Restart atraiu um público novo, sim, mas espantou a galera mais antiga. E por último, e talvez o mais importante, a crise de identidade. Ao tirar a música e colocar reality show no lugar, ela simplesmente deixou de ser a Music Television. É chocante parar para pensar. O canal que lançava moda, que era vanguarda, que mostrava o que ia ser legal no futuro, de repente virou repetidor de maratona de programa gringo, de conteúdo enlatado. A Revolução tinha virado só mais um canal de entretenimento genérico. Ok, então a música foi embora, o canal original saiu do ar lá em 2013, e aí? O que ficou de tudo isso? Qual é o saldo final? Apesar do fim meio melancólico, o legado é gigantesco. A MTV lançou uma quantidade absurda de artistas brasileiros. Ela criou uma linguagem nova para a televisão que influenciou tudo o que veio depois. Foi o berço de uma geração de comediantes geniais. E talvez o mais importante, deixou uma memória afetiva que conecta milhões de brasileiros. E também deixou uma lição bem dura, que nada, por mais icônico e amado que seja, está imune às grandes mudanças da tecnologia e da cultura. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final que vale muito para os dias de hoje. A MTV, na sua essência, era uma curadora. Tinha gente ali de carne e osso, com paixão por música, escolhendo e mostrando o que era legal, o que era novo. Hoje, quem faz isso são os algoritmos, que basicamente nos entregam mais do mesmo, mais daquilo que eles já sabem que a gente gosta. E a pergunta que fica no ar é: o que será que a gente perdeu quando trocou a curadoria humana, a paixão, pela lógica fria e matemática de um algoritmo?